Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde para o dia de hoje, sábado. Boa tarde e para amanhã, um bom dia para todas as pessoas que nos escutam e se preparam para participar da Santa Missa. A primeira parte é sempre dedicada à Palavra de Deus. E esta Palavra de Deus, ela precisa ser preparada. Então, a intenção desses comentários, da leitura e dos comentários, é exatamente essa, a preparação para a celebração da ressurreição do Senhor, que a gente celebra cada domingo. Ouçamos a primeira leitura, que é do livro do profeta Daniel, e ele fala do final dos tempos, situação de angústia, preocupações, mas também de uma certeza que o Senhor está sempre ao nosso lado. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas, nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que responde, chamado responsorial, ele não está assim na angústia, mas pelo contrário responde com um salmo, Salmo 15, cujo refrão inspira confiança, súplica, certeza de que podemos sempre contar com Deus em nossas vidas. Por isso é assim: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E o último versículo desse salmo: vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Evangelho é do evangelista Lucas, que nos acompanha durante este ano. Leitura, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo
às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estas são as palavras do Evangelho e durante esse tempo comum, nos domingos, sempre há uma relação com a primeira leitura, que também fala do final dos tempos. O profeta Daniel, ele viveu lá pelos anos 210, em torno do ano 200, né? E ele então está num tempo assim muito difícil para o povo de Israel, o povo eleito. O regime político fazia propaganda dos deuses pagãos e obrigava as pessoas a se prostrarem diante das estátuas e também até a oferecerem sacrifícios. Portanto, um tempo de muito sofrimento, perseguição, morte de não poucos judeus, né? Então ele fala aqui, será um tempo de angústia, mas já fala que haverá o príncipe do céu chamado Miguel. É o arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. Micael. Então, Miguel significa aquele arcanjo que enfrenta todas as ameaças dos inimigos contra o seu povo, o povo de Deus, né? Então, ele estará aí, já atento para ajudar o povo perseguido. Uma angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. A gente fica logo pensando, né? Nunca houve uma pandemia assim como agora. É o fim. Será mesmo? Não é bem isso que as leituras falam, como nós veremos um pouco mais adiante. E nesse tempo de angústia é que o povo será salvo. O povo, ele fala aí da história do povo judeu, com incertezas, angústias. Será que nós poderemos ainda praticar a nossa religião? E essa angústia é um sinal de renovação. Como nós também estamos agora num tempo difícil para o nosso país, para o mundo inteiro, a pandemia, as ameaças de guerra, a fome, as secas, os temporais, as enchentes, os tufões, mas ainda não é o fim. Podemos ficar tranquilos. Então, aí ele fala da ressurreição. Vejam, esse livro, escrito lá um pouco antes do ano 200, ele tem essa fé. O povo judeu agora já crê, já está presente nos salmos do povo de Deus, que não é justo que Deus dê a mesma recompensa para aqueles que procuram ser fiéis a Ele e, ao mesmo tempo, a mesma recompensa para os maus, que não pensam em Deus, descartam Deus das suas vidas. Então, a ressurreição é aquela palma da vitória, da esperança. Os problemas da vida, os sofrimentos passarão. Então, vejamos como o Evangelho se complementa. No Evangelho de Marcos,
Nós temos, como se fala muitas vezes assim, entre os que estudam a Bíblia, pequeno Apocalipse. Apocalipse é uma revelação que acontece em tempos de muito sofrimento, não é? E também já se sente esse sofrimento quando o evangelista Marcos escreve este evangelho. Então, o capítulo 13, depois já no 14 começa a descrição da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Então, ele também tem este pensamento, mas que não é um pensamento para anunciar a desgraça. Vejamos então o que ele diz. Naqueles dias, depois da grande tribulação, grande sofrimento, essa palavra naqueles dias é algo projetado para o futuro. Se vive no presente, mas é projetado para o futuro. Naqueles dias, depois da grande tribulação, aí nesse estilo, nessa linguagem apocalíptica, ou escatológica, então se usam sinais, né? Que sinais? Sinais no céu. Então, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Mas vejam, na primeira leitura, o arcanjo Miguel, que está pronto para defender os filhos de Deus, os que lhes são fiéis. Então, nesse momento, ele projeta a vinda, o retorno do Filho do Homem. Filho do Homem, já sabemos que é Jesus Cristo. Ele mesmo nunca se diz, eu sou Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Ele age como Salvador. Ele cura as pessoas, devolve a vida para os que estão morrendo. Ele é o Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Se ele é Filho de Deus. Porque ele assumiu a nossa carne humana, a nossa condição humana sujeita ao sofrimento, à dor, mas sempre cheia de esperança, de vitória, que somente Jesus pode garantir. Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. É uma alusão também a esse profeta da primeira leitura, o profeta Daniel. Ele também tem essas expressões que no final dos tempos vai voltar alguém parecido com um filho de homem, portanto um humano, mas ao mesmo tempo divino, porque ele vem carregado pelas nuvens do céu. São imagens muito bonitas, né? E ele então enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os seus eleitos. Então todas as pessoas que foram fiéis a Cristo, foram fiéis à sua fé, eles serão reunidos. O que vai acontecer então? Ele ainda apresenta uma imagem, uma parábola, uma comparação. Aprendei, pois, da figueira esta parábola, esta comparação. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Verão é sinal de quê? De frutos. Os frutos que vêm aí, maduros, prontos para serem recolhidos ou colhidos. Então o verão está perto. Assim, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Esse sabendo não é assim, eu sei, porque esse sinal é assim, não é qualquer pessoa que pode interpretar. E a gente tem que tomar muito cuidado daqueles, o próprio Jesus alerta também nos outros evangelhos,
que se dizem: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Cuidado com eles, a gente pode ser enganado profundamente, né? Então aqui, a gente sabe que Deus está sempre próximo às portas, né? Nossa vida é passageira, nós nascemos sim, vivemos sim, podemos ter filhos, ter família, podemos ser religiosos, os sacerdotes, ou moças consagradas a Deus, né? As monjas, as religiosas, né? Mas todos nós estamos vivendo nessa situação da esperança. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Opa, então é agora? O fim do mundo não aconteceu? Pode ser agora. Bom, ninguém vai excluir, mas com certeza ninguém sabe. Veja como continua o texto. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Que a certeza daquilo que Jesus anuncia é que vai haver um triunfo final do Filho de Deus que foi morto, crucificado, mas ressuscitou e volta para nos salvar a todos. Mas, consolo nosso, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Filho é Jesus Cristo, mas somente o Pai. Então, cuidado com aqueles que dizem, é o fim do mundo. O que importa então? Nesse tempo assim, que se aproxima já do Advento e das festas natalinas, nos últimos 2 domingos falam um pouco do fim dos tempos. Próximo domingo é festa de Cristo Rei, e em seguida nós já teremos o primeiro domingo do Advento, do ano C. Vai ser dia 28 deste mês de novembro. Então, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O Pai. O Pai, Ele é, sim, aquele que vem nos julgar através de seu Filho, vivos e mortos. Mas Ele não vem lançando raios para acabar com esse e com aquele. É um Pai cheio de amor, de misericórdia, que dá tempo a todos nós para a conversão, para vivermos sempre unidos pela fé e pelas nossas práticas a Jesus Cristo, a Igreja que nós seguimos e, sobretudo, aos irmãos e irmãs aos quais nós também servimos. Então, que essas palavras que falam do fim dos tempos sejam uma certeza de que Deus, não é alguém, um Pai amoroso no qual nós podemos refugiar em todos os momentos de aflição, de sofrimento. E junto dele, com Jesus e com a nossa comunidade, podemos celebrar, ouvindo a palavra de Deus na Santa Missa e depois participando da comunhão do corpo e sangue do Senhor. E que Deus nos dê sempre essa força, essa alegria de que estamos todos nas mãos de Deus. Nenhum cabelo cairá de vossa cabeça sem que o Pai do céu saiba, né? Então vamos confiar e sempre ter essa união com os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.